e no tempo do profeta Jeremias. Nesses tempos, Deus falou ao povo de Israel que eles tinham que mudar a sua forma de andar, tinham que mudar a sua forma de cultuar, eles tinham que mudar a sua forma de conviver com deuses estranhos. O povo ouvia a mensagem, porém o coração permanecia endurecido. E a Bíblia fala que Deus precisava purificar o povo. E o meio que Deus achou para purificar o povo era levar o povo cativo até o exílio da Babilônia. Então o povo de Israel é levado cativo no exílio. E nesse cativo em que o povo foi, Daniel foi junto. Aleluia? Daniel foi junto. Compreenda que nesse tempo de Daniel havia tamanha corrupção que inalava mau cheiro aos olhos de Deus. Alguém está aqui? Então, a geração de Daniel era corrompida e Deus puniu o povo juntamente com Daniel, que era justo. Aleluia? Isso me traz à mente a ideia de que a igreja é um corpo. Quando um membro está mal, a igreja toda está mal. Então nós precisamos nos preocupar com cada membro que faz parte do corpo de Cristo. Ele é novo, não o conhece, não. Ele é parte do teu corpo, ele é parte da igreja. Então quando alguém que é parte da igreja não está bem, aquela deficiência afeta o corpo. Então Daniel teve que participar do exílio, apesar da sua santidade, apesar da sua integridade, ele participou do exílio. Ele foi até a Babilônia. O que me chama a atenção de Daniel lá na Babilônia é que, apesar dele sair de um povo que estava a se corromper para ir no meio do povo corrompido, o Daniel de Israel era o mesmo Daniel lá em Babilônia. Aleluia? O foco de Daniel não mudou. Mudou é a geografia e não a fé de Daniel. Então, circunstâncias não podem mudar a tua fé. Então, muitos começaram fortes na fé porque vivem perto da igreja. Ele começou forte na fé porque conheceu um irmão que lhe apresentou Jesus. Mas quando foi morar distante, depois de viajar, a fé esfriou. Aleluia. A fé dele esfriou. O foco não é quem te trouxe até Jesus. O foco vai continuar a ser Jesus. O foco não é quem te pregou a palavra. Ele não é um modelo. A Bíblia fala que Cristo é o nosso modelo. Então, se o teu modelo for homem, se o teu foco for o ser humano, você vai perecer. Porque esse humano, ele tem momentos de fraqueza. Ele tem momentos em que ele também não consegue orar. Então, ele não pode ser um modelo para você seguir. Então, você tem que olhar para aquele que é perfeito, para aquele que é sem culpa. Só ele pode ser o modelo. Aleluia. Então, Jesus é um modelo, ele é o foco. Quando eu começo a pensar nessas coisas, o meu cristianismo é mais firme. Quando você foca num cristão para se tornar fervoroso na fé, vai dizer, esse cristão ele é o fogo. Você está a copiar da cópia. Ele não é original. Você está a copiar da cópia. A Bíblia fala que olhai para Cristo, o único autor e consumador da vossa fé. Olhar para onde? Para Cristo. Então, Daniel inserido lá em Babilônia, ele tinha o seu olhar em Deus. Ele tinha o seu olhar em Jesus. Ninguém vai ganhar estabilidade espiritual se não olhar firmemente em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode estar no seio de pessoas que oram, pessoas que buscam, pessoas que clamam a Deus, mas se o teu olhar está voltado para um líder, está voltado para um amigo que ora muito, está voltado para alguém que se separou, o teu olhar é limitado, o teu olhar é pleno quando você foca em Jesus. Aleluia. O caminho para Deus ainda é Jesus. Amém. O caminho para se chegar ao Pai ainda é Jesus. Aleluia. Você vai ouvir muita coisa. Você vai ouvir muita coisa ser dito, mas não mudou. O caminho continua a ser Jesus.
Se você quer ter um cristianismo firme, foque em Jesus. Amém. Daniel tinha essa força de vontade, de focar em Jesus. Tanto é que Daniel é ameaçado à morte. Daniel não sabia que Deus ia lhe livrar. Daniel não sabia. Ele tinha confiança somente em Deus. É na provação que Deus o livrou. Amém. É na provação, ele foi aqui à cova. Amém. Tinha foco. Jesus. Amém. Se não temos foco em Jesus, nós vamos nos corromper até com as coisas que não deveríamos. Quantos hoje se corrompem sem preço? Ninguém lhe pagou, se vendeu sozinho. Por quê? Não tem foco em Jesus. Muitos hoje já não são comprados, se vendem sozinhos, porque pararam de olhar para Jesus. Aplausos, elogios, aquilo subiu ao coração, veio o orgulho, por causa de coisas pequenas. Você está a tirar o foco daquele que é pleno, você está a tirar o foco daquilo que é mais importante. Paulo disse que olhando para aquilo que ficou, deixando aquilo para trás, eu tenho um alvo a seguir, e esse alvo é Cristo. Aleluia. Aleluia. Porque nós não estamos crescendo na fé. Olha Jesus, olha o homem, olha Jesus, olha o mundo, olha Jesus, olha o Pai, olha Jesus, olha o sábio, olha Jesus, olha o professor que estudou muito. Jesus é a direção. Amém. Foco é Jesus. Glória a Deus. Bíblia fala que há caminho que aos olhos do homem parecem bons, mas o final é de morte. E muitas das vezes as pessoas que te levam nesses caminhos são pessoas sábias, são pessoas com eloquência, são pessoas que estudaram muito, com capacidade de convencimento, mas ainda assim, direção a Jesus. Amém. Aleluia. E a Bíblia fala que nos últimos tempos o conhecimento haveria de se multiplicar. Então, o conhecimento ao se multiplicar, o ser humano começa a ter o quê? Muitas direções. Aleluia. O conhecimento, quando se multiplica, o ser humano começa a ter muitas direções, muitos focos. Então nós temos uma igreja ansiosa, temos uma igreja depressiva, porque o olhar não está em Jesus. Aleluia. Agora eu vou começar a pregar. Graças a Deus. Livro de Números nos traz uma alegoria daquilo que a igreja precisa fazer nos últimos tempos. Números capítulo 21, a Bíblia traz uma alegoria exata do que Daniel passou lá no exílio. Era necessário que Daniel firmasse os seus olhos em Jesus. Daniel 21, versículos 6 em diante. A Bíblia fala assim: todos os anciãos desta cidade, mais próximos do que morto. Deixa eu dar ler. Números 21, atenção, estava a ler Deuteronômio. Números 21, versículo 6. A Bíblia diz o seguinte: porque o povo havia pecado, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abraçadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. A Bíblia diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: fazer uma serpente abraçadora, põe-na sobre um haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Então, aqui no livro de Números, a Bíblia está narrada uma deficiência no povo. O povo pecou contra Deus. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, no tempo da lei, Deus queria punir, e Deus puniu com morte o povo. Porém, o povo não tinha onde ir. Isso me remete ao que Pedro disse: para onde mais iremos? Jesus, só o Senhor tem as palavras da vida. Então, o povo via que o Deus que lhes criou nos afrontava, é o que imputava o juízo. Ainda assim, eles não recorreram a outras soluções. Eles recorreram a Moisés e disse: ora, para que Deus possa nos sarar. Ele é o único que pode nos dar vida. Então, Deus, como filho de
misericórdia. Porque a palavra fala que as misericórdias do Senhor são a única causa de nós não sermos consumidos. Ninguém está vivo porque é santo demais. Ninguém está vivo porque ora muito. Ninguém está vivo porque leu muito a Bíblia. Estamos vivos porque a misericórdia nos cerca. A palavra fala que os que confiam no Senhor, a misericórdia nos cercará. Então eles oraram, e pela misericórdia do Senhor, Deus disse a Moisés: olha, ergue uma serpente de metal, e todo aquele que olhar para a serpente, todo aquele que picar numa serpente física e olhar para essa de metal, será curado e viverá. Isto é uma alegoria do que João disse, João capítulo 3, versículo 14. A Bíblia está a dizer: assim como a serpente foi erguida no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele olhar não pereça, mas que tenha vida eterna. Nós vamos ganhar a vida eterna quando formos por quem? Jesus. Quem tirar os olhos de Jesus vai perecer. Quem tirar o fogo de Jesus vai perecer. Porque o fim de tirar os olhos de Jesus é perecer. A Bíblia fala que os discípulos andavam com Jesus no alto mar e levantou-se um grande temporal. A Bíblia diz que nesse temporal Jesus andava sobre as águas. E a Bíblia fala que os discípulos olharam para Jesus e diziam que era um fantasma. Jesus disse: não, sou eu. Então Pedro disse: se é o Senhor, manda-me vir ter contigo. Observa que os olhos de Pedro estavam fitos em Jesus. Mas a Bíblia fala que de repente surgiu um vento e Pedro olhou para o vento e começou a afundar. O final de olhar para outras alternativas é perecer. O final de olhar para outros meios de resolução é perecer. Porque muitos acabaram ganhando doenças contagiosas. A vida apertou, fugiu de prostituição. A vida apertou, roubou, foi na cadeia. O final de você parar de olhar para Jesus e solucionar com a tua força humana é perecer. Não existe vida em outro lugar. A Bíblia fala que Jesus é a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então aquele que não consegue focar o seu olhar em Jesus não tem a vida eterna. Quem não conhece Jesus, eu convido você a olhar para Ele nos dias de hoje. Eu sei que você tem muitas propostas. Eu sei que você quer fazer muita coisa na vida. Mas que a base seja Jesus. Que essa base seja Jesus. Não faça nada fora de Deus. Ele vai contaminar as suas coisas. Ele vai organizar o que você faz. A Bíblia fala em Jó que pelo Espírito do Senhor, o Senhor ordenamentou os céus. Ele pode organizar a tua vida. Ele pode organizar a tua vida. Imagina a galáxia que é tão grande. Ele colocou cada partícula no seu lugar. O planeta Terra gira numa órbita e nenhum cometa toca nele. O Sol gira numa órbita e não há elevação. Não há aqueles acidentes que há nas vias públicas que tem semáforo. No céu não tem semáforos, mas não há acidentes. Porque o Espírito do Senhor organizou o universo de tal forma que nós não precisamos colocar lá semáforos, porque existe um Deus que sustenta o universo. Imagina a grandeza do universo comparado com a sua vida. Então, se você é pequeno, você foge do sustento de Deus. O universo precisa dele. Jesus, quando olhou para o mar, ele disse: aquieta-te, o mar obedeceu. O mar entendeu que é chefe. O chefe chegou. O vento olhou para Jesus e disse: aquieta-te, porque o vento aquietou-se, porque o chefe chegou. A natureza conhece mais Deus do que a humanidade. A natureza conhece mais Deus do que a humanidade. A natureza teme mais Deus do que a humanidade. Deus convida você neste dia a olhar para Ele como a única, não uma das, como a única solução para a tua vida. Porque há cristãos depressivos pararam de olhar para Jesus. A Bíblia está dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se o teu olhar ficar em Jesus, se o teu olhar está voltado em Cristo, você terá paz, haverá fome, você terá alegria, porque existe alguma coisa
A igreja está já na contramão da visão de Deus. A Bíblia fala: buscar primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e estas outras coisas vos serão acrescentadas. O que é que as pessoas estão a fazer? Estão a buscar as coisas do mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão ter aflições. Então quer dizer, busca primeiro o reino de Deus, para que quando você chegar no mundo, você tenha estrutura. Você tem que ter estrutura para chegar lá no mundo. Você tem que ter estrutura. A Bíblia fala que aquele que ama Deus, o mundo não o amará. O mundo vai te confrontar porque você conhece Jesus. O mundo vai te perseguir por causa de Jesus. Então você ao ir no mundo, vá com estrutura. Só que a igreja está aí no mundo para depois de buscar Deus e buscar as coisas do mundo. E depois de buscar Deus, é como construir um edifício na chuva. Você está construindo um edifício na chuva, nenhum bloco permanecerá de pé. É por isso que há vidas espirituais que nunca levantam, porque buscam o mundo, não busca Deus. E Jesus está dizendo: no mundo você terá aflições, no mundo você terá aflições. É no mundo que há aflições. No reino de Deus não há aflições, é no mundo. Então busca o reino para que tudo que eu fizer tenha uma base chamada Cristo. Agora você tem que estar firme em Jesus, porque o mundo vai te fazer pressão. Você vai pregar a verdade, vão te aliciar. Você está a pregar aqui, desde o púlpito, vão te seduzir lá fora. Aqui está o não pregador, aqui vai olhar um homem que ele tem que casar. Você larga o púlpito, vão te aliciar lá fora, vão te seduzir lá fora. Você tem firmamento para permanecer santo. Depois de sair daqui, você tem estrutura para cuidar, para fugir da prostituição. Você tem estrutura para te propor 10 milhões por causa de abandonar o reino, você renunciar. Você tem estrutura para abandonar esse namoro impuro. Você tem estrutura, tem estrutura. Jesus, aleluia, aleluia. Deus quer dar estrutura. Daniel era incorruptível porque tinha estrutura. Você não vai conseguir se firmar em Jesus sem estrutura. Como é que eu terei essa estrutura? How? Eu quero me firmar em Jesus. Eu quero buscar Jesus. Quero buscar Deus. Não quero comprometer a vida cristã. Não quero namorar à toa. Não quero me comprometer. Eu quero buscar Deus. Como faço isso? Paulo disse: não que a palavra haja faltado. Não é o evangelho que nos falta. Não é a pregação da palavra que nos falta. O que é que nos falta? É a convicção. Nos falta a convicção de que eu estou a lutar por um prêmio maior. Eu estou a lutar por algo mais grande. Convicção. O que é que havia na vida de Noé para que ele pregasse por 120 anos e não se corromper? Convicção. Ele tinha convicção. Tinha convicção. Tinha convicção. Então eu quero ser firme em Deus. Não sou convicto. Como eu gero convicção, quero buscar. As coisas estão a ir de alto para baixo. Dentro daqui não dá certo. Dentro daqui não dá certo. Já não tenho força nem de fazer das coisas, nem de buscar Deus. Você buscou o mundo, esqueceu o reino. O mundo tem aflições. O mundo tem aflições. O reino de Deus não é brincadeira. Paulo, quando falou do reino de Deus, ele disse: olha, eu me alistei numa guerra. O reino de Deus é guerra. É. Se você acha que tem que vir para Jesus, para ganhar carro, para ganhar emprego, para ganhar, não vai fugir. Meu conselho, depois de sair daqui, abandona o cristianismo. Meu conselho. Se o teu objetivo é entrar aqui para engravidar, depois de sair, abandona o cristianismo. Você pode conhecer. Porque a vida que Satanás dá é terrena. Então se você não quer olhar para Jesus, quer apenas marido, quer apenas casa, quer apenas sei lá o quê, viva no mundo. 50 anos que o diabo te dá, 60 anos que o diabo te dá. Porque aqui está a perder tempo. Se você não está a olhar para Jesus, está a olhar para um futuro filho que vai nascer.
uma quebra de altares que você nem é participante, porque a Bíblia fala que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você passa dias e noites a se atormentar. É feitiço de ontem, feitiço de amanhã, feitiço de hoje. Você foi liberto. Quando você passa aqui, a sociedade te encheu de teorias, te encheu de conceitos, e você não está olhando para Jesus. Você começa a ver que o inferno tem mais poder que essas escrituras. Como eu gero firmeza no Senhor? Como é que eu gero firmeza no Senhor? A Bíblia diz em Salmos 25:15: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da areia. Você pode tentar se proteger se Deus não for contigo. Você pode se colocar com antibalas até nos olhos, morrerás. Antibala não cobre doença. Coleta antibala não cobre doença. Alguém está aqui? Coleta antibala não te protege de demônios. Vão te atormentar, vão te amarrar. A Bíblia fala que um valente não pode amarrar o outro, não pode assaltar a casa, senão amarrar aquele valente que ele encontrar. Então, o diabo vai controlar a tua vida. Apesar de ser segurança, sou chefe dos militares. Demônio para ele, você não é chefe. Vai te atormentar. Você tem boina de estrela. Vais dormir apertado, não te apertar com boina, com estrela. Por quê? Porque o teu olhar não está em Jesus. A Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Perigosos não são exércitos com armas. Perigoso é nosso Deus. Aleluia. Perigoso é nosso Deus. A Bíblia fala que o exército cercou Israel, se mataram, ninguém se moveu. A Bíblia diz que ele confundiu os inimigos. A arma desse matou a do outro, a do outro matou a arma desse, e nenhum do povo de Israel se moveu. Perigoso é nosso Deus. O mundo só continua porque Deus permite. A América pode fazer ameaça, vamos destruir. Deus ele vai destruir. Deus ele vai dar fim. Vamos provocar uma guerra de tal modo que a humanidade vai terminar. Deus ele vai terminar com isso aqui. No juízo final. Ele vai terminar com isso aqui. Ninguém vai matar ninguém se Deus não permitir. A Bíblia fala em João que todo o poder que o homem tem sobre a face da terra lhe é concedido do alto. Ninguém pode fazer nada se do alto não lhe for concedido o poder. Então, a segurança é Deus. Não são esses que colocam na porta. Não são os que colocam no palácio. Segurança é Deus. Salmos 34, versículo 4, a Bíblia diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Como é que eu vou criar firmeza? Como é que eu vou criar firmeza? Primeiro, eu preciso buscar por entendimento. Aponta isso. Melhore o seu coração. Tenho que buscar por entendimento. Existem seres humanos muito mais inteligentes que você. Pessoas que estudaram muito. Que se ele começar a te trazer lógica, você perde fé. Paulo disse que muitos seguiram a ciência e perderam a fé. Perderam a fé. Porque viram eloquência, viram muito conhecimento. Busca entendimento. Quem é entendido, ele consegue discernir. Isso por mais bonito que seja, não é de Deus. Por mais que ele não é de Deus, ele começa a fazer o quê? A separar. Alguém pode ler o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 1 a 2. Romanos 10, versículos 1 a 2. Temos que ver algo muito importante sobre o entendimento.
tempo mesmo? Ainda tem um tempo? Amém. Tem o mesmo tempo? Amém. Temos que criar um seminário. Romanos capítulo 10, versículo 3. Versículo 1 a 2. Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração O bom desejo do meu coração e a oração a Deus é para a sua salvação. É para a sua salvação, a salvação de Israel. Aleluia. Porque lhes dou testemunho Porque lhes dou testemunho. que se têm zelo de Deus, Eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. mas não com entendimento. Quer dizer que existem pessoas que buscam Deus. Você olha para a vida dele, ele busca Deus, talvez mais do que você, mas não tem entendimento. Quer dizer, ele tem zelo, ele chega cedo, ele assiste todo o culto, ainda assim não tem entendimento. Aos olhos dos homens, ele busca Deus. Ninguém vai buscar Deus e não vai ter entendimento. Se faltou entendimento, é porque faltam coisas. É sobre isso que a gente tem que falar. Faltam coisas, por isso que ele não tem entendimento. No livro de Salmos, 119, 105, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Preste atenção. Esta é uma lâmpada e esta lâmpada está acesa. Aleluia? A lâmpada está acesa. Pode-se dar o caso que haja uma lâmpada, porém ela não esteja acesa. Muitos têm palavra, mas não são iluminados. Aleluia? Ele tem muita escritura, mas não é iluminado. Onde tiver luz, é porque existe alguma coisa que fornece a luz. Nesse caso, lâmpada, luz. Mas nunca vai existir luz sem que haja uma fonte, ou lâmpada, vela, sol, ou uma fonte que inspira o quê? Luz. Existem pessoas que leem as escrituras, mas não têm o quê? Entendimento. Mas todo aquele que tem entendimento, leu as escrituras. Consegue ver alguma diferença? Se alguém chegou na dimensão de entender, é porque leu. Mas nem todo mundo que lê, entende. Como é que um lê e chega ao entendimento, outro lê e não chega no entendimento? É por causa da ausência da consistência. Salmos capítulo 199, versículo 99. A Bíblia diz o seguinte: tenho mais entendimentos, Davi está a afirmar isso, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. 199, versículo 99. Davi está dizendo, 199, versículo 99. Davi está dizendo assim: eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito na tua palavra, medito nos teus testemunhos. Você nunca será iluminado por Deus se não ter consistência de meditação. Deus, quando visita Josué, diz: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que faças conforme tudo quanto nele está escrito. Ou seja, a capacidade de eu fazer tudo quanto está escrito depende do quanto eu leio dia e noite. Para você chegar à estatura de firmeza, depende do quanto você se aplica na leitura. Paulo disse a Timóteo: olha, conserva-te ocupa-te nessas coisas, no que é na meditação, para que o teu proveito seja manifesto a todos. Medite, busca a palavra de Deus. A Bíblia fala que buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
o coração está dividido, está na igreja, o coração está no emprego que não está dando certo, o coração está no namoro que ainda não deu certo, o coração está lá fora, está aqui dentro, está no mundo, está na luz, está nas trevas. Busca Deus com todo o teu coração, você vai encontrar Ele. É uma certeza. Eu coloco isso à prova. Busca Deus com todo o teu coração. Se Ele não falar contigo, as escrituras não são verdadeiras. Eu falo com evidências. Estou a falar o que busca só, você busca só, larga só aquele limite, aquilo que está te impedir, aquilo que você está a negociar, larga só. Ele virá, falará contigo. O que os outros veem como ilusão, Deus fala, como esse Deus fala. Deixa ele aí na confusão. Você tem convicção. Aleluia. Então Jesus quer pessoas convictas. Eu me alistei para servir. Eu estou numa guerra. Jesus disse que o reino dos céus, para ser alcançado, será por violência. É guerra, violência. É rasgar madrugadas de oração, porque o orgulho subiu no meu coração. É rasgar madrugadas de oração, porque já não estou a ter temor. É rasgar, é tirar tempos de meditação, porque o coração se contaminou. Tive inveja que me pregou. Já. É tirar tempo para se resolver com você mesmo. Porque o que a Bíblia fala a respeito da igreja? Fala a respeito do homem. Olha, ninguém te faz pecar, você peca sozinho. Tem essa consciência. Você peca sozinho. O homem tem livre-arbítrio de escolher entre pecar e não pecar. Não culpe os outros. Se você pecou, se humilha. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não é sair para discutir, é se humilhar. Você já pecou, se humilha e ora. Ele diz que Ele ouvirá os céus, perdoará os pecados e sarará a terra. Ele vai sarar. Olha, tenha certeza que quando você se humilhar e reconhecer, não é um recomeço, é avanço. Em Deus ninguém está longe, todos nós estamos distantes. Ninguém está aqui, ninguém está aí. Em Deus estamos todos longe. Alguém está aqui. Amém. Você pode não ter muito conhecimento, mas é Deus. A Bíblia fala que Ele é profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como de ciência. Pedro não estudou, mas era mais eloquente que os fariseus que ele encontrou no templo. Eles olharam para Pedro e disseram: esse andou com Jesus. Então, por que muitas das vezes a pessoa prega, Deus não vê? Está pregando, está no pecado também. Está falando de santidade, não está nada a se santificar. Prega, Deus não desce. Deus não gosta de mistura. Deus não é de mistura. Não é de mistura. Porque hoje em dia é possível você ser fiel à palavra e nunca ser santo. Porque na internet já tem teologia das igrejas pentecostais. Tem teologia. Alguém pode ir lá, eu vou baixar matéria, não é pregação, matéria que fala sobre o Espírito Santo. Vou vir aqui, igreja, vamos falar sobre o Espírito Santo. E ele vai falar de tal maneira que vai te emocionar. Porque alguém que orou, estudou, colocou aquilo na internet. E aquela mensagem é divina, porém o vaso está contaminado. Então, você vê que os antigos, eles buscavam a mensagem na oração. Buscavam mensagem com o joelho dobrado. Hoje em dia eu posso não orar. Tá? Eu posso não orar. Posso ir na internet, baixar conteúdo e não vai salvar ninguém. Porque Deus, Ele vem para cumprir a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Você vai ministrar, Ele não virá. Não virá. Por quê? Os olhos não estão fitos nele. O Espírito Santo responde ao nome de Jesus. Quem tem aliança com Jesus? Se ele orar, vai descer.
Não importa se ele senta lá atrás, assiste culto lá fora. Se ele orar, ele só tem aliança com quem? Com Jesus. Se ele orar, ele vai descer. O Espírito Santo vai descer. Eu não quero que você o veja como algo que está escrito. Não, ele existe, ele desce. Quando lhe chamam, ele desce. Ele vem. Convicção. Então, quando você gera experiências com Deus, você é convicto. E as experiências são antecedidas de fé. Precisa crer. Por isso que os antigos criam e Deus vinha e falava com eles. Não é porque eram super-homens, não. Eles criam, creram no que Deus disse, aplicaram o que Deus disse. Deus vinha. Você pode ser a pessoa que mais falhou no ano passado. Pode ser a pessoa que mais falhou hoje. Se você resolver colocar de lado, olhar para Jesus, vai vencer. Todos nós já fomos ímpios um dia, mas chegou um tempo que deixamos de lado, olhamos para Jesus e dissemos: é hoje, eu vou. Ele desceu, nós estamos aqui. Eu que vos falo, nunca fui um bom exemplo de filho na infância. Se a minha mãe aparece aqui essas horas para vos contar o que eu era, minha mãe quando me vê se emociona, não porque viu dinheiro, mas porque Jesus tocou. Jesus mudou alguma coisa. Ele mudou alguma coisa. Então não tem ninguém que vai se empenhar em focar-se somente em Jesus e não terá resultados. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2. Vou fazer a leitura para não demorar. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2. A Bíblia diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos anseia, em outras versões, que de tão perto nos rodeia. O pecado está próximo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: primeiro, se você quer andar com Jesus, deixe para trás o pecado. Não existe comunhão entre luz e trevas. Deus não vai negociar contigo. Ele não vai entrar na pensão contigo. Não vai. Ele não vai ir contigo na prostituição. Não vai. Ele não vai negociar essas coisas. Existem limites. Deus não fere a sua palavra. Ele quer santidade. A misericórdia dele nos chama, a santidade nos joga para fora. Então, se você quer andar com ele, renuncia no dia de hoje. A Bíblia diz que não há ninguém que tenha deixado o pai, mãe ou qualquer outra coisa por causa do reino que não há de receber 100 vezes mais. Primeiro aqui na terra, depois vida futura. Você quer negociar a salvação com um namoro que não vai dar certo. Quer negociar a salvação com um emprego que só traz desgraça. Você acha que é algo grande, porque há cegueira. Então a Bíblia fala lá em Salmos 34, versículo 5: olharam para o Senhor e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quem olhar para Jesus será iluminado. Esse problema que você está a ver que não tem solução, Ele pode te iluminar para você resolver o problema que está aqui. Você só não está vendo solução porque você encontrou solução naquilo que cega. Você encontrou solução no que cega, então você não verá luz. Então você
paga dívidas com prostituição, paga dívidas com roubo, se tira de problemas com mentira, porque você encontrou meios fáceis de sair de um problema. Olhe para Jesus, Ele vai te iluminar. Ele vai te iluminar. As pessoas colocaram Deus na posição de inimigo e abraçaram Satanás. É por isso que Jesus disse assim: ou você amará um e odiará o outro, ou você vai se apegar. Ele não disse amar, vai se apegar a um e aborrecer o outro. Hoje em dia, as pessoas se apegaram a Satanás porque é fácil. É fácil. Eu posso corromper alguém e pronto, resolvi a minha situação. Me prostituo hoje e pago as minhas dívidas. Me sustento. É fácil. Então vou lhe abraçar, porque ele tem caminhos mais curtos. É como na matemática, exercício muito longo cansa, né? Tem que ter uns passos curtos para chegar à solução, mas é perigoso. Assim como na vida, né? Não estou a dizer que Deus não pode facilitar coisas, porque essa coisa também de que o que é de Deus é difícil, tem que sair da tua mente. A Bíblia fala que se Deus se compadecer de alguém, Ele se compadece. Tem problemas que aconteceu hoje, Deus resolveu hoje, mas o que tem esse problema há 30 anos, Deus não resolve. Então tira isso da tua mente, Deus é que sabe se Ele faz hoje ou amanhã. Você serve só. Alguém está aqui? Serve só, serve com essa convicção. Serve com essa convicção. Seja focado em Jesus. Seja focado em Jesus. Tem lugar onde eu vou, as pessoas falam que tem 30 anos, tem 29 anos e não tenho essa idade. Por quê? Quando a Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor faz com ele o mesmo espírito, você vai ter a mesma mansidão de Jesus, mas também vai ter a mesma seriedade de Jesus, de picar as coisas do templo quando as coisas não estão direitas. Alguém está aqui? Então, quando eu me misturo com o Senhor, quando eu me sincronizo com o Espírito de Deus, nós fazemos o mesmo Espírito. Nós dois vamos odiar o pecado. Paulo, enquanto ele pregava, ele disse: olha, condenai as obras das trevas. Quem não é santo vai atenuar. Existe sempre um porém. Ei, irmão, está escrito, mas olhe para a nossa realidade. Aqui em Angola, lá em Brasil, aqui tem sempre um porém. Quer ponderar as escrituras, não pondere, não negocia a fé. Não tira o tire, o J da lei, não tira, não aumenta. Porque nós queremos abraçar aquilo que nos traz ânimo. Não, essa palavra hoje me cuiou. Finalidade de Deus não é te ferir nem te emocionar, é te ver bem na presença dele. Ele não quer te ferir, nem te emocionar. Ele te quer bem na presença dele. Mas se for preciso te ferir para te ver bem na presença dele, ele vai ferir. Se for preciso te emocionar para te ver bem na presença dele, ele vai te emocionar sim. Alguém está aqui? Então, Deus é o objetivo. A fé de Deus não é emocional, ou seja, o agir de Deus não é emocional. Tem raciocínio no agir de Deus. Nós estamos a ver que temos que pular para ele descer, tem que tirar o casaco para a unção aumentar. Deus é objetivo. Deus é muito objetivo. Ele não vem para ficar a te elogiar. Não, meu filho. Não, ele vem tratar o que dá mal. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele não vem para dizer: não, estás orando muito essa semana, pode gostar. Não, ele vem para olhar para o que está mal. O que está bom para ele já lhe agrada. Então ele está se preocupando com o que está mal. Então ele virá objetivamente tratar aquilo. Muitos pararam de servir a Deus com seriedade, com sinceridade, porque as coisas apertaram. O que tira o homem o olhar divino são as circunstâncias. Mas se você puder continuar a buscar esse Deus, você vai sair desse problema. Bem, e o nome de Deus será glorificado. Então, primeiro busca o reino. Por quê? Porque no mundo tem aflições. Só que eu que busquei o reino,
tenho firmeza, eu tenho estrutura. A minha casa está edificada sobre a rocha. Então quando eu for no mundo, virá vento, virão chuvas, as correntes vão passar, mas haverá firmeza. Aleluia? Tem que haver firmeza. Porque ambas casas estão a ser edificadas. O que me intriga é isso. Ambos cristãos estão a crescer na fé. As casas representam dois tipos de cristianismo. Ambos estão a crescer na fé. Só que um com estrutura, um sem estrutura. Quando vier os embates, faz cair. É por isso que nós precisamos ter discernimento para a obra de Deus. Você coloca alguém no altar que ele não simulou. Ele olhou para alguém que ele se inspira. Esse é sério. Vou lhe seguir. Só que ele não tem estrutura para suportar o que aquele suporta. Quando você lhe escalar, ele virá pregar, porque ele se inspirou em alguém. Porém, quando os problemas vierem, ele não terá a mesma estrutura da pessoa que lhe inspirou. Por isso que o foco é Jesus. Ele é que te dá a estrutura verdadeira. Ele é que convence que não. Vai, eu te enviei, vai. Então, ele pregou, depois se encontrou com a irmã, se envolveram, pregou, se envolveu em escândalos e o evangelho começa a se sujar. Por quê? Nós queremos... Não, ele fez teologia, então ele coloca aqui. Ele estudou muito, veio da Lusíadas. Aqui não é Lusíadas, aqui é orientação divina. Isso não é brincadeira. Vais morrer com diploma aqui. Vais morrer com doutoramento aqui. As coisas de Deus são sérias. Não está envolvido a idade, não está envolvido o conhecimento, está envolvido a integridade do coração. Em Jeremias a Bíblia fala: orai ao Senhor e Ele vos concederá pastores de acordo com o meu coração. Jesus, quando fala da seara, ele diz assim: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Orai ao dono da seara para que ele envie ceifeiros. Hoje em dia nós estamos a apresentar ao dono os ceifeiros. Estamos a formar humanamente pessoas que estão capacitadas na mente, nada no seu espírito. Então nós estamos a formar pregadores e não estamos a formar homens de Deus. Pessoas sem caráter. Prega para ferir, prega para destruir. Prega, não obedece, prega, não vive. Por quê? Formamos um pregador, não formamos um homem de Deus. Não estamos a formar um cristão. Estamos a formar um palestrante. Alguém que chega aqui e vai embora. Culto preenchido. Cada culto deve ser tido como o último. O preletor deve estar bem. A pessoa que recebe os novos lá na porta deve estar bem. É por isso que hoje em dia cultuamos com demônios, e demônios aplaudem e também dão glória a Deus. Por quê? Não há discernimento. A pessoa que sentou contigo só porque está de fato, então essa é espiritual. Deus dá a pessoa porque tem fato. Uns olham para o que está sujo, esse está possuído, porque o estado de alguém cristão não pode ser assim. Olha para os mendigos convertidos na rua, olha para eles. Muitos deles têm mais Jesus do que estão aqui dentro. Então, não é o fato que vai definir que o irmão Pedro é abençoado. Não é o fato. Pode vir alguém sujo aqui e ser mais abençoado do que qualquer um que está aqui. Buscar mais Deus do que qualquer um que está aí. Então, a roupa, o conhecimento e os estados, isso não define espiritualidade de ninguém. O que define a espiritualidade é a integridade do coração. Nós podemos simular. Eu estou a ouvir, eu também estou a pregar. Todos nós podemos simular. Eu prego simulando, você ouve simulando. Mas se queremos mudanças verdadeiras, se queremos andar, ouvir Deus, andar na direção divina, precisamos ouvir e praticar o que Deus fala. Então você será consistente na vida cristã. Você terá resultados. Ninguém está aqui. Eu não quero que você goste da mensagem.
Não quero que necessariamente você goste da mensagem. Não quero que necessariamente você, depois do culto, venha, irmão, gostei muito. Até porque quando eu sair, eu vou estudar, dei um trauma na faculdade. O que eu quero? Que depois de sair daqui, você tome decisões. Está falando de coisa séria. Pessoas que vão largar empregos que não estão a professar o nome de Deus. Vão sair daqui, vão terminar namoros. Ah não, isso termina paulatinamente. Nesse paulatinamente, essa fé que você alcançou de terminar o namoro vai desaparecer. Vamos te levar de novo. Saiu, terminou. Saiu, largou. Deus te dará novo emprego, te dará alguém que realmente honra. Amém. Não se corrompa. Deus tem muito para te dar. Não se corrompa. Não se corrompa. Nós vemos corrupção todos os dias. Não falo só de pregadores, estou a falar de cristão sério. Vê corrupção todos os dias. Vocês vão estar viciados. Tem pessoas na sua escola, ele é o único cristão. Ele se sente até mal por ser cristão. Ué, está falhando. Não pode. Você tem que se regozijar. Porque a Bíblia, ou seja, o mundo é constituído por mais de 7 bilhões de pessoas. Mas Deus, você achou misericórdia para entrar no reino. Isso é motivo de vergonha. Por isso que Paulo, quando olhou para essas coisas, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Não posso me envergonhar. Isso é bom para mim. É a minha alegria. É a minha porção. Davi diz: o Senhor é a minha porção. Então busca Deus. Busca Deus. Eu poderia estar a pregar esse sermão até amanhã, mas não está no nosso direito convencer pessoas. Isso é coisa do Espírito. Às vezes não preciso falar muito, fala o suficiente. E eu creio que até aqui é o suficiente. Então, eu quero convidar o líder dele. Eu pelo menos tenho um papo. Eu quero orar, porque Deus vai restaurar a vida de muita gente aqui hoje. Parece um culto tipo nada, estou com silêncio. Deus está aqui. Ok. Então, a gente vai orar. Não tem ninguém que entrou aqui que vai voltar. Não tem ninguém. Quem entrou não vai sair da mesma forma. Então, o que quer dizer? A música é mesmo uma só. Mas não estou suave. Porque enquanto o louvor vai tocar, eu vou orar. Eu vou te dar 2 minutos para você orar. E posteriormente eu farei oração. Não se apressa. Fala com o coração sincero. Ora mesmo a Deus. Busca a face dele. Busca a face dele. Busca a face do Senhor. Esqueça quem está à direita, quem está à esquerda. Eu vejo uma oferta assim. Não precisa se esforçar, vai te tocar. Possível se grande cova lá. Mostrante cova minha moça. Deita conversativo agra. Pai, em nome de Jesus. Lambra severante. Lambros coverante na galeria. Pai, estavam eles reunidos no cenáculo. Aliante come nere que vas parante.
povo alaia. Em nome de Jesus. Que a glória do Espírito, a glória do Espírito, desabunde, Espírito. Há um mover no Espírito. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito da palavra. Convença quem tiver que largar alguma coisa. Convença o Deus da palavra. Quem não vive começa a ver de novo. Quem não temia começa a temer de novo. Le problemante come non suede. Li problemante a ruveria. La problemante come non suede. Li prepara, li cambia. Movaita comanda la gadosca. Venga a o perrua mantenero. Lumbre comanda la gadosca. Vai como vento veemente e impetuoso. Vai enche o coração de cada enche Espírito Santo. Le comanda la dragadasca. Venga um velante paradoxe. Livra a rosoperia em nome de Jesus. Glória a Deus, Espírito Santo. Está consumado. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Espírito Santo.